Olá, estudantes, tudo bem? Então, nós vamos começar aqui a nossa aula de língua inglesa do 7º ano, tá? Deixa eu ver aqui direitinho, é a nossa aula de nivelamento de número 7, que nós iremos fazer, que nós iremos estudar aqui. Então, 7º ano, aula de número 7, nivelamento 7. Então, assim, você, aluno que está com o celular, ou que está com o tablet, ou que está no laboratório, você pode acessar junto comigo e juntos a gente pode seguir fazendo as atividades que nós iremos fazer aqui. Se você não está com a plataforma aí, não tem problema, não se preocupe. Pega o seu caderno, pega o teu lápis, a tua caneta, e aí você pode ir fazendo as devidas anotações. Na hora que eu passar as atividades, você pode fazer também, não tem problema nenhum, tá bom? Sem nenhum problema. Então, vamos lá. Qual é a aula que nós iremos fazer aqui, ó? Iremos fazer a aula 7º ano do nível 2, como está aparecendo aqui, unidade 1, lição 2, tá? Então, unidade 1, Times and Days, que é o título da unidade, e a lesson 2, que nós iremos fazer, Describing Your Weekend, descrevendo o seu final de semana, tá bom? E aí, nós iremos fazer as atividades 1, 2 and 3. Faremos as 3 atividades aqui, ó. Number 1, vocabulary. Number 2, vocabulary. E a última aqui, que seria a final task, tá? Então, é isso que a gente vai estudar. Só quero dizer o seguinte, pessoal. Se vocês observarem aqui na minha plataforma, porque eu acessei na minha conta, tá tudo verdinho. É porque eu já fiz tudo isso, tá bom? Eu já passei por esse nível, por essas lições todas aqui. É por isso que está verdinho. Se o seu aí não está verdinho, não tem problema. Você pode fazer junto comigo aqui agora, caso você esteja com acesso, com celular, um tablet, alguma coisa. Mas se não tiver, você pode fazer depois, não tem problema. Então anota aí, ó. Nível 2, unidade 1, lição 2, que nós iremos fazer aqui nesse momento, tá bom? Então vamos iniciar aqui com o vocabulário Days of the Week, que significa dias da semana. Então vamos ver qual é a primeira atividade que nós temos aqui, olha. Watch the video and study the language. Assista o vídeo e estude as palavras. Então o que a gente vai fazer? Eu vou tocar o vídeo e aqui do lado direito vai aparecer algumas palavrinhas para que a gente possa estudar depois, tá bom? Vou ligar aqui o subtitle, então a gente vai aparecer a legenda. Então nesse momento aqui é para vocês prestarem atenção no vídeo, tá? Então vamos começar. Do you like your job? Yes, I do. I love my job. How about in the evening or at the weekend? Do you have free time? Monday to Friday, no. What time do you get home in the evening? Sometimes 6 o'clock, sometimes 12. And what do you do in the evening? I surf the internet. Talk on the phone. The back side of the swimming area. And you take a left. I have dinner. And what do you do at the weekend? At the weekend, I sleep. Beleza, pessoal. Então, vamos ver o vocabulário que a gente tem aqui, ó. Então, para que a gente possa praticar a parte de pronúncia, vamos fazer o seguinte. Or at the weekend? Do you Opa, have peraí, free eu time? comecei de novo aqui sem querer. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos ouvir o vocabulário, eu vou falar e vocês repetem depois de mim, para que a gente possa praticar a pronúncia, tá bom? Então, vamos ouvir, eu falo e daí vocês falam também. Então, vamos lá. At the weekend. At the weekend. Monday to Friday. Monday to Friday. Free time. Free time. In the evening. In the evening. So, at the weekend, no fim de semana. Monday to Friday, de segunda a sexta.
free time, tempo livre, in the evening, à noite, ok? Então, vamos seguir para a próxima atividade. Beleza. Então, pessoal, olha, days of the week, que significa dias da semana. Here are the 7 days of the week. For most people, the work week begins on Monday. Saturday and Sunday are the weekend. Então, aqui nós temos os 7 dias da semana. Para a maioria das pessoas, o trabalho, né, começa na segunda-feira. Sábado e domingo são os finais de semana, tá bom? Então, week, semana, weekend, fim de semana. Então, vamos ouvir. Eu falo e vocês repetem. Vamos lá. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Então aqui, pessoal, tá bem na ordem, de segunda a domingo, tá? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. E aqui temos uma informação muito importante, que são as prepositions of time, que são as preposições de tempo. To talk about what you do on a day, use the preposition on plus the day. Então, a preposição que a gente utiliza antes do dia da semana, decora isso, é a preposição on, tá? Ou seja, quando você fala assim, eu estudo inglês na segunda e no sábado. Então, esse na, no, é justamente a preposição on. For example, let's listen. on Saturday I sleep. On Saturday, I sleep. No sábado, eu durmo. Então, se eu disser, I study English on Mondays. Eu estudo inglês nas segundas-feiras, né? Então, antes dos dias da semana, utilizamos a preposição on. Seguindo. To talk about a work week, use the prepositions from and to. Para falar sobre o trabalho da semana, utilizamos as preposições from and to. O que isso significa? Quando eu falo from and to, de até. Então, por exemplo, eu trabalho da segunda à sexta, até sexta. Então, seria esse from and to. Let's listen to the example. Vamos ouvir um exemplo aqui. I work in an office from Monday to Friday. Okay. Yes. Just a moment. Pessoal, voltei aqui. Desculpa. Estou de volta. Vamos seguir aqui. Então, vamos escutar um exemplo aqui de baixo, ó. I work in an office from Monday to Friday. Então, aqui diz assim, olha. I work in office from Monday to Friday. Eu trabalho no escritório da segunda a sexta. Então, from Monday to Friday. Da segunda a sexta. Então, você pode utilizar essas duas preposições quando você quer direcionar os dias
de até que você faz alguma coisa, tá bom? E aqui temos uma outra informaçãozinha, olha só. In British English, people use the preposition at plus the weekend to talk about the weekend. In American English, people use the preposition on plus the weekend or on weekends. O que acontece? Quando a gente fala no final de semana ou nos fins de semana, se for no plural, por exemplo, no inglês britânico utiliza-se a preposição at. Já no inglês americano utiliza-se a preposição on. Tá? No final das contas, as duas estão corretas, não tem erro, tá, ok? Só tem a diferença mesmo de como que se fala em um país e como se fala em outro. Vamos ouvir os exemplos. On weekends, I go to a restaurant. On weekends, I go to a restaurant. Nos finais de semana, eu vou para o restaurante. At the weekend, I go to a restaurant. At the weekend, I go to a restaurant. No final de semana, eu vou para o restaurante. Então, no final das contas, a mesma ideia. What are you doing on the weekend? What are you doing on the weekend? O que você vai fazer no final de semana? Ok? On Friday, at the end of the day, when people in an office are leaving for weekend, many people say, lá na sexta-feira acabou o expediente, você acabou a escola, você está indo embora, o fim de semana vai começar, então tem uma expressão que normalmente é utilizada, que é essa expressão aqui, ó. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend, que significa tenha um bom final de semana. Um bom fim de semana, ok? Feita a explicação, vamos praticar. Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu vou dar 1 minuto e meio, bem rápido, para vocês colocarem os dias da semana em ordem. O primeiro já está aqui, hein, gente? Monday. Então, tem que colocar os outros. Eu vou tapar aqui porque não tem espaço na tela, mas o primeiro já está aqui, Monday. Se você está na plataforma, é só você puxar e colocar na ordem correta. Se você está no caderno, escreve aí rapidinho. 1 minuto e meio, hein? É uma tarefa muito fácil. Bora lá. Olha eu de volta aí. Eu acho que eu dei 1 minuto e 31 segundos, hein? Dei 1 segundo a mais. Porque é muito fácil isso aqui, hein? Então vamos lá. O primeiro que a gente tem aqui. Monday tá aqui, né? Vamos colocar aqui. Monday. Qual é o próximo? Tuesday. Daí a gente vem com Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Será que eu acertei? Vou clicar aqui em Check Answer. Se ficou tudo verde, opa, tudo certinho, tá, gente? Então aqui está a ordem dos dias da semana, de segunda a domingo. Beleza, bora partir para a próxima atividade. Vamos ver o que a gente tem aqui agora. Aqui é o seguinte. Select the correct words, ok? Então, para cada frase você tem uma opção. Perdão, você tem 3 opções. Você precisa marcar, você precisa escolher a correta para poder completar a lacuna, para poder completar a frase, perdão. Eu vou dar aqui também 1 minutinho e meio, quase 2, para essa atividade, tá? Se você está na plataforma, é só você clicar. Se você não está, coloca assim, só a opção que você acha que é a correta, uma embaixo da outra, para você conferir comigo logo depois, tá bom? Então, vamos lá, 1 minuto e meio também para essa atividade, hein? Daí eu já volto.
Voltamos aqui, pessoal. Vamos fazer a correção, então? Então, a primeira aqui, eu acho que a resposta certa é on. Depois eu vou clicar lá, né? On Saturday. Vai vendo se você deu a resposta correta. On Saturday, I usually get up at 10 or 11 a.m. The meeting is at 3 p.m. Quando a gente se refere à hora, né, que horas que alguma coisa vai acontecer, a preposição at. What do you do on the weekend? I work from Monday to Friday. I get up at 6 in the morning. In the evening, I usually watch TV. E acabou. Se ficar tudo verdinho, porque eu acertei, hein? Tudo correto. Maravilha, pessoal. Então, correção feita. Vamos seguir para a próxima atividade. Essa daqui, ela é uma atividade para gravar. Como eu já fiz a gravação, porque eu já passei por uma atividade para gravar, como eu já fiz, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ouvir, eu falo e vocês repetem. Se você está com a plataforma aberta aí, você fala para gravar também, tá bom? Então vamos lá. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday. Repare que aqui nessa palavra, gente, quarta-feira, em inglês, você não pronuncia esse D, tá bom? Wednesday, Wednesday. Não pronuncia o D. Thursday, 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 Friday, Friday, Saturday, Saturday. Eu acho que como eu tô com o microfone desativado nesse computador, porque eu tô com dois computadores aqui, tá, gente? Por isso que o meu microfone não vai funcionar. Deixa eu testar aqui. Saturday. Ah, foi. Deu certinho. Então, é isso que você vai fazer. Lembra, você escuta a palavra, gente, esse exercício ele é fundamental para que você possa praticar as suas habilidades de comunicação, de speaking. Então, você escuta para Sunday, você poder ver a pronúncia e você vem aqui e grava. Sunday. Que daí dá tudo certinho, tá bom? Vamos seguir então para a próxima atividade. Opa, acho que essa foi a último exercício. Perfeito. Então agora, olha, gente, eu vou voltar aqui e é o seguinte. Fizemos a atividade 1. Vamos então para a atividade 2 de vocabulário, tá bom? Fun activities. Atividades divertidas. Então vamos ver palavrinha por palavrinha aqui. Não vou traduzir porque a imagem já vai te ajudar a entender na área de tradução. E aí, escutamos, eu falo e você repete. Então vamos lá. ride a bike, Ride a bike. go to the movies, Go to the movies. meet friends, Meet friends. go to a restaurant, Go to a restaurant. play tennis, Play tennis. talk on the phone, Talk on the phone. surf the internet, Surf the internet. go swimming, Go swimming. play basketball, Play basketball. sleep, Sleep. Ok? Então essas são as palavrinhas aí, tá? Vamos seguir para a próxima atividade. Ok? Então vamos lá. Nesse exercício aqui, nós temos os verbos na parte de cima e os seus complementos. Eu vou dar
1 minuto e meio. Acho que 1 minuto e meio tá bom, hein? Se eu ficar bonzinho, eu dou 1 minuto e 32 segundos. Eu dou 2 segundos a mais para fazer essa atividade. Então, a ideia é um drag and drop. De novo, se você está na plataforma, você consegue puxar. Se você está no caderno, você vai escrevendo, ok? Então, bora lá. 1 minuto e 32 segundos para fazer. Foi. E aí, será que deu para fazer? Deixa eu ver direitinho aqui como é que tá as nossas atividades. Opa, temos mais 2 aqui ainda. Tá. Para eu poder organizar o meu tempo. Então, vamos ver aqui junto comigo, gente? Vamos lá. Então, nós temos ali na parte de cima, go to, surf, go ride, go to and play. Embaixo nós temos tennis, swimming, restaurant, a bike, the internet, the movies. Ok? Então, na minha opinião, eu acho que a primeira seria go to... Será que tá certo? Ó, se ficar verdinho é porque eu acertei, hein? Go to the movies. E o que significa mesmo go to the movies? Ir ao cinema. Ok. Surf. Surf the internet. Surf the internet. Ok? Navegar na internet. Go. Eu acho que é essa daqui, hein? Go swimming. Nadar. Go swimming. Nadar. Ride. Já tá bem aqui, essa é fácil. Ride a bike. Ride a bike. Andar de bicicleta. Próxima. Go to a restaurant. Go to a restaurant. Ir a um restaurante. E a última, óbvio que sobrou aqui. Play tennis. Play tennis. Jogar tênis, tá bom? Bora praticar a pronúncia, então? Eu falo e vocês repetem. Vamos lá. Go to the movies. Surf the internet. Go swimming. Ride a bike. Go to a restaurant. Play tennis. Ok? Perfeito, então. Vamos seguir para a próxima atividade. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pode clicar em Next. Aqui, ó. Temos um exercício de listening, de compreensão auditiva. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai escutar. De novo, você que está logado na plataforma, você vai marcar a resposta correta. E você que não está, você pode escrever aí, não tem problema, tá bom? Qual é o contexto? Vamos lá. Que está escrito aqui em cima, ó. Leiam comigo. It's the weekend, and Jen and Harry, 2 colleagues, have just met each other unexpectedly. Listen to the audio and answer the questions. É final de semana. Jenny e Harry, 2 colegas, acabaram de se encontrar inesperadamente. Escute o áudio e responda as perguntas, tá?
Então, deixa eu só habilitar o meu áudio aqui para eu poder ouvir junto, porque até para eu poder marcar a resposta com vocês depois. Então, vamos ouvir. Eu imagino, pessoal, porque tem algumas atividades que é separadinhas, né? Então, por exemplo, você tem a pergunta, escuta e marca. Ou aí vai para a próxima, é o mesmo esquema. Mas essa daqui nós vamos ouvir para poder responder todas as perguntas depois, tá? Mas a primeira a gente já pode ir prestando atenção. Where are Jenny and Harry? Onde estão Jenny e Harry? Vamos ouvir para a gente poder ver as respostas depois. Vamos lá. Hi, Jenny. How are you doing? Great. So, what are you doing in the park, Harry? Oh, I come here every weekend. I go running in the mornings. Sometimes I ride my bicycle. That's great. I really like this park too. I play basketball here on Saturday morning with my friends. Really? Yeah. And on Sunday afternoons, I have a tennis class. Cool. Yeah. Well, see you Monday. See you Monday. Escutaram o áudio? Eu não parei o áudio, pessoal, justamente para vocês escutarem, mas aqui no meu computador ele não veio, tá? Espera que a gente pediu ajuda aqui, só um minutinho que eu já volto, tá? Para a gente poder ver juntos. Hi, Jenny. How are you doing? Great. So, what are you doing in the park, Harry? Oh, I come here every weekend. I go running in the mornings. Sometimes I ride my bicycle. That's great. I really like this park too. I play basketball here on Saturday morning with my friends. Really? See you Monday. See you Monday. Hi, Jenny. How are you doing?
Pessoal, voltamos. Desculpa do problema que a gente teve, mas a gente já resolveu aqui, tá bom? Então eu vou escutar o áudio mais uma vez para a gente poder ver aqui direitinho, tá? Vamos lá. Great. So, what are you doing in the park, Harry? Oh, I come here every weekend. Hi, Jenny. How are you doing? Great. So, what are you doing in the park, Harry? Oh, I come here every weekend. I go running in the mornings. Sometimes I ride my bicycle. That's great. I really like this park too. I play basketball here on Saturday morning with my friends. Really? Yeah. And on Sunday afternoons, I have a tennis class. Cool. Yeah. Well, see you Monday. See you Monday. Okay, so where are Jenny and Harry? They are in the park. What does Harry do in the park? O que ele faz no parque? He goes running. Next, what does Jenny do on Saturday morning? O que a Jenny faz no sábado de manhã, pessoal? I think she plays basketball. Yes, she plays basketball. What does Jenny do on Sunday? E o que ela faz no domingo? Das alternativas que a gente tem, a correta seria she goes to a tennis class. Ok? Perfeito, pessoal? Então, feita a atividade, vamos seguir para a próxima. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nesta atividade, nós vamos ouvir e vamos repetir. Então, a gente escuta, eu falo e vocês repetem daí. Vamos lá. What do you usually do on the weekend? What do you usually do on the weekend? Então, lembra que eu estava com problema agora porque a gente mexeu na parte do áudio, tá? Então, eu vou passar para a próxima, mas a minha já está feita. I usually get up late on Saturday. I usually get up late on Saturday. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? On Saturday afternoon, I sometimes play tennis. On Saturday afternoon, I sometimes play tennis. In the evening, I usually watch TV. In the evening, I usually watch TV. Sometimes I meet friends or go to the movies. Sometimes I meet friends or go to the movies. See you on Monday. See you on Monday. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Ok? Beleza. Então eu vou voltar aqui. Lembra, o meu tá tudo verdinho porque eu já fiz, tá? Terminamos aqui então a atividade número 2. Vamos então para a última atividade da nossa aula e daí nós já vamos encerrar, tá bom, gente? Describing your weekend. Descrevendo seu final de semana. Então, lembra que nessa atividade aqui, eu vou tentar a parte da gravação, tá, gente? Mas se não der, eu boto para clicar, tá bom? Por conta do problema que a gente teve aqui com o áudio. Então, assim, aqui a gente vai simular uma conversa. Então, você vai conversar com alguma pessoa que vai aparecer aqui, a pessoa te pergunta, você vai responder se baseando nas alternativas que ali aparecerem. E se porventura tiver alguma lacuna, você vai ter que, você precisa preencher, falando, né, com alguma informação sua. Então vamos começar? Vamos lá. It's Friday. I love Fridays. Quando vocês fizerem essa atividade em casa, sempre quando, eu não consegui entender muito bem, você,
replay this segment. Você repete esse pedacinho de novo, quer ver, ó? It's Friday. I love Fridays. It's Friday. I love Fridays. Qual seria a opção correta aqui, hein? What do you usually do on the weekend? When do you usually get up on Tuesday? Why don't you usually like Fridays? O que você acha? Qual seria a melhor alternativa aí? Eu vou tentar gravar. Se não der certo, eu vou botar para clicar, tá bom? Vamos lá. Eu acho que a correta é essa daqui, ó. What do you usually do on the weekend? Seria a resposta A. Não deu certo aqui por conta do meu áudio, pessoal. Deixa eu colocar para clicar aqui, ó. Vamos lá. A resposta correta aqui é essa, letra A, que ele falou que ele ama sexta-feira. Então, beleza, o que você geralmente faz no final de semana? Ok? Well, on Saturdays, I usually get up at 10 or 11 in the morning. What about you? What time do you get up? What about you? What time do you get up? Ele falou que ele geralmente faz. Daí ele joga a pergunta para você. What about you? Eu acho que é a letra B, hein, gente? Porque ele perguntou geralmente em que horas que eu acordo. I usually get up at 10 o'clock. Yeah. What do you do after that? What do you do after that? O que você faz depois disso? In the morning, de manhã, Yeah. eu. I do that sometimes. Yeah, I do that sometimes. E aí você vai fazer uma outra pergunta para ele, ó. What do you do in the afternoon? O que você faz de tarde? In the afternoon, I meet friends or go to the movies. How about you? How about you? E você? In the afternoon, I usually go to the park. On Sunday, I sleep. Sometimes I do nothing all day. Now, on Sunday, no domingo. On Sunday, I stay home. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. It's the weekend. See you on Monday. Have a nice weekend. Seria a última aqui. Pessoal, encerramos então a nossa aula. Fiquem à vontade para poder refazer a lição e praticar cada vez mais. So long.
Olá, galerinha! Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos para essa aula. Eu sou a professora Cristiane e vou trabalhar com vocês hoje um gênero muito agradável e gostoso de se estudar, que é a fábula. O que é uma fábula? Vocês sabem o que é fábula? Mas daqui a pouquinho vocês já vão relembrar. Então, quais são os nossos objetivos hoje? Primeiro, estabelecer relações lógico-discursivas presentes em uma fábula. Meu Deus, professora, o que é isso? Então, a gente vai, essas palavras difíceis, né? Nós já vamos desvendá-las. E identificar substituições que contribuem para a continuidade do texto. Vejam que aquelas palavras difíceis, elas fazem parte de um descritor, né? Que é o que vai ser trabalhado hoje, que é justamente estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcado por conjunções, advérbios. Então, são aquelas palavras que a gente vai ver qual é o sentido que elas têm, qual é a relação que elas têm dentro de um texto. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nessas 3 frases que eu vou dizer para vocês. Veja se lembra aí alguma coisa. Quem age por maldade acaba por sofrer do próprio veneno. Já ouviram isso? É importante trabalhar e dar valor ao esforço. Ou, não se deve subestimar os outros. Será que alguém aí já leu ou já ouviu essas 3 frases? De onde elas vêm? Né? O que esses textos acima têm em comum? Vocês vão me dizer, nada, professora. Tem sim. Ambos os textos, eles fazem parte da moral de uma das histórias, né? De alguma história. Então, o que é a moral da história? É uma mensagem ou ensinamento sobre o comportamento humano. Nas fábulas, geralmente, eles estão, né, essa moral, esse ensinamento, ele está no final do texto. O que faz, né? O que faz com que uma moral... como é que eu posso dizer? Por que uma moral ela faz parte da fábula? Porque as pessoas, os fabulistas, eles pegam os animais, né? E eles usam desses animais para nos trazer ensinamento, né? Então vamos lá, vamos ler uma fábula. Olha só, essa fábula, ela foi retirada lá da Prova Paraná, prova que vocês fazem já, estão mega acostumados, né? E a gente vai trabalhar justamente no textinho da Prova Paraná, para a gente verificar, então, as questões que foram, né, que envolveram essa prova e ver como é que vocês se saem aí. Eu preciso que vocês estejam com o caderno em mãos, lápis e caneta em mãos, né? Como se vocês estivessem ali com a professora da sala de aula, tá? Então, quando tiver ali um tempinho para vocês fazerem atividade, vocês vão fazer atividade, nós vamos fazer correções, mas eu preciso que vocês participem dessa aula. Então, vamos lá. A fábula do gênio. Certo dia, 2 crianças encontraram uma garrafa mágica de onde saiu um gênio, é claro. Animadíssimas, elas começaram a fazer pedidos, mas o gênio logo foi dizendo: calma lá, vocês estão em uma coluna de matemática. Para que eu realize os seus desejos, vocês primeiro precisam resolver um enigma. As crianças toparam e o gênio desenhou no ar com um pincel mágico. Então, o gênio disse: vocês têm que colocar as figuras dentro dos quadradinhos 2 por 2 e 3 por 3, mas não pode ter cor repetida nem forma repetida em nenhuma fileira de quadradinhos. Em pouco tempo, as crianças resolveram o enigma no quadrado 3 por 3. Em seguida, tentaram por um bom tempo resolver o enigma do quadrado 2 por 2. Será que o gênio tinha pregado uma peça nas crianças ao propor um problema sem solução? Isso não é justo, gênio. Vamos propor 2 desafios de quadradinhos para você também. E se não conseguir resolvê-los, vai ter de realizar os nossos desejos. Olha aí, né? Quem pregou peça em quem? E elas escolheram um quadrado 10 por 10, formado por 100 quadradinhos. Sabe o que aconteceu? Em alguns segundos, o gênio arrumou tudo. Apesar da beleza do arranjo,
As crianças ficaram desanimadas, estavam certas de que iriam perder a disputa com o gênio. E uma delas disse: só se a gente tivesse um sexto sentido para vencer esse gênio. Ao ouvir a frase, o gênio mudou de fisionomia e tossiu, tentando disfarçar o nervosismo. As crianças logo relacionaram o nervosismo do gênio com a frase sobre sexto sentido e pensaram em um desafio com o número 6. Estavam ligadinhas essas crianças, hein? Vamos, gênio, você precisa resolver o problema para um quadrado 6 por 6, isso é, com 36 quadradinhos. O gênio ficou pálido e logo depois vermelho de raiva. Ele sabia que para qualquer outro número, por maior que fosse, sempre seria possível resolver o enigma. As únicas exceções são os quadrados 2 por 2 e 6 por 6. Então, muito a contragosto, o gênio disse: ok, crianças, vocês venceram? Podem me dizer quais serão os seus desejos. Até mesmo os gênios têm que se render diante do impossível. Espertinhas essas crianças, hein? Então, por que isso é uma fábula? Né? Sobre a fábula. Fábula é um texto predominantemente narrativo. O que significa ser narrativo? Significa que é um contar alguma coisa, né? Significa que tem alguns elementos ali que tornam esse texto narrativo. Quase sempre breve e em prosa. O que é em prosa? É um texto que não é em poesia, né? Breve, porque ele não é um texto muito longo. Tem personagens sem muita complexidade e com histórias de caráter ético e moral. Ou seja, os personagens, eles são personagens simples. Ah, não, professora, mas o gênio não é simples. Sim, mas ele é um gênio, ali não está dizendo como é esse gênio, né? Só mostrou ali que ele era um gênio, que ele tem lá alguns poderes, né? Mas não fala muito sobre características psicológicas, sobre coisas muito difíceis de se entender. Dos autores mais conhecidos das fábulas, destacam-se Esopo, Fedro e La Fontaine. Eles são autores de obras como A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga e O Lobo e o Cordeiro. Vocês já devem ter ouvido falar em algum deles, né? Então vamos a uma atividade. Agora retome a leitura do texto e responda as questões em seu caderno. É hora lá de você pegar o seu caderninho que eu tinha comentado, né? E anotar aí as questões. Primeira pergunta. Quando que começa essa história? Né? Essa história tem começo, meio e fim? Quando que ela começa? Depois, no trecho, e se não conseguir resolvê-los? A qual palavra refere-se esse los aí? Né? Vamos pensar um pouquinho? Eu vou dar um tempinho para vocês, e aí a gente volta já para as respostas, ok? Então, caprichem lá.
E aí, galerinha, conseguiram resolver? Vamos lá? Então, quando que começa essa história? Para ajudá-los, nós vamos voltar lá no slide, né, da aula, para vocês conseguirem até conferir aí, né? Podem fazer com as palavras de vocês, não precisam exatamente estar do jeito que eu vou falar. Não é para copiar nada, né? Então, justamente para fazer com as palavras de vocês. Certo dia, duas crianças encontraram uma garrafa mágica de onde saiu um gênio, é claro. Animadíssimas, elas começaram a fazer pedidos. Mas o gênio foi logo dizendo, e assim vai a história. Então, como é que começou essa história? Começou com o encontro das crianças com essa garrafa mágica, né? Então, vejam aí, confiram se mais ou menos vocês fizeram isso, certo? Aí, a outra questão era para vocês dizerem o los, né? Recebê-los. A que se refere esse los? Resolvê-los, o que seria esse los? Vocês têm que lembrar que sempre o pronome oblíquo, esse los aí se chama pronome oblíquo, né? A gente usa para nos referir a algo que já foi dito anteriormente, para eu não ficar repetindo sempre a mesma coisa, sabe? Por exemplo, assim, eu encontrei a Silvia ontem. A Silvia é muito bonita. Eu fui passear com a Silvia. Não, então, para eu não ficar repetindo tanto, eu uso lá o pronome, né? E então aqui, ó, olhem bem lá embaixo na última frase desse slide. E se não conseguir resolvê-los, vai ter de realizar os nossos desejos. O que seria esse los? Antes disso, a criançada falou assim, isso não é justo, gênio. Vamos propor 2 desafios de quadradinhos para você também. Aqui que tá a charada, né? Porque não tá na mesma frase que está lá o resolvê-los, está na frase anterior. Eu preciso prestar atenção aqui que ele se refere. Esse los está no masculino e no plural, certo? Então, quer dizer que ele se refere a uma palavra que está no masculino e está no plural. Qual é a palavra? Desafios, né? Poderia ser desafios de quadradinhos também, sem problema nenhum, certo? Então, se vocês fizeram isso, parabéns. Vocês conseguiram, primeiro, diferenciar uma parte principal de uma secundária, né? Que é o descritor 09, lá quando vocês viram quando começa o texto. Segundo, estabeleceram relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições. Ok? Então, vamos lá à segunda atividade. Essa é uma atividade lá que caiu na Prova Paraná. Responda lá no seu caderno. Nesse trecho, no texto, no trecho, certo dia, duas crianças encontraram uma garrafa mágica de onde saiu um gênio. Esse onde se refere, ele indica dúvida. Tipo assim, onde você está? Ele indica tempo, ele indica modo ou ele indica lugar? Puxa, pensem assim, às vezes a mesma palavra, ela pode indicar várias coisas, né? Às vezes, na alternativa, você vai ver assim, todas as alternativas respondem. Não, mas dentro daquela frase ali. Certo dia, duas crianças encontraram uma garrafa mágica de onde saiu um gênio, né? Então, esse onde se refere a quê? Vamos lá? Lugar, né? Ou seja, a garrafa é o lugar de onde o gênio saiu. Beleza? E uma dica aqui para vocês. Uma dica, assim, só para vocês. Não vou contar para mais ninguém, tá? O onde, ele só deve ser utilizado para referir-se a lugar mesmo, certo? Vamos lá, então. O termo onde foi usado para indicar um lugar. Para chegar à resposta, foi preciso voltar à leitura do fragmento e observar que a palavra onde, que aparece em destaque no trecho, uma garrafa mágica de onde saiu um gênio, indica o lugar de onde o gênio saiu, compreendendo assim aquela relação estabelecida. Agora vamos a mais uma atividade.
O último parágrafo do texto é a moral da história. Vamos ver. Até mesmo os gênios têm que se render diante do impossível. Agora escreva em seu caderno o que a moral dessa história significa para você. Obviamente que se é para você, é uma resposta pessoal, ok? E embora seja pessoal, é a mesma história, é a mesma moral. Então, assim, ela tem que estar relacionada ali ao conteúdo, né? Então, eu vou deixar ali um tempinho para vocês responderem. Façam em um parágrafozinho, pode ser ali umas 2 frases, ou pode ser até uma frase, mas pontue direitinho essa frase, tá? Escreve lá que a gente já volta, então, para conferir essa resposta. Deu tempo, gente? Então vamos lá. O que será que vocês... Agora eu tô curiosa, né? Gostaria de ter aqui um áudio para vocês, né? Para eu saber o que vocês responderam. Eu tenho uma sugestão aqui de resposta. Então, como eu já tinha falado, né? Cada um vai fazer a sua ali, bem livre, né? O que você sentiu aí com relação a essa moral. Mas, assim, de um modo geral, essa moral significa que nem para um gênio que realiza os mais variados desejos, tudo é possível. Ou também, se a gente pensar aqui na nossa vida, né, na realidade, não, né, agora fugindo um pouquinho lá da vida do gênio, às vezes as pessoas, elas são muito orgulhosas, porque elas sabem muito, elas são prepotentes, né, mas o saber demais não significa que ela não vai ter obstáculo, né? Então, isso também pode trazer para a gente essa questão da simplicidade, de você estar aberto a conhecer o novo, a aprender sempre mais, né? Então, pode ser aí que vocês tenham colocado aí na resposta de vocês algo também nesse sentido e está ok, certo? Gente, vamos ler mais um texto agora para a gente ver aí um outro olhar ali, né? Sobre uma visão também de mundo. O leão e o mosquito. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça, mas o mosquito não deu a mínima. Você está achando que eu vou ficar com medo de você?
Só porque você pensa que é rei, disse ele altivo e em seguida voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho. Indignado, o leão deu uma patada no mosquito, mas a única coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O mosquito continuou picando o leão, que começou a urrar como um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e garras, o leão se rendeu. O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha. Ali, o vencedor do rei dos animais encontrou seu triste fim, comido por uma aranha minúscula. Moral da história: muitas vezes o menor de nossos inimigos é o mais temível, né? Puxa vida. Então, olha lá, sabemos que o conflito gerador de uma narrativa aliás, conflito narrador, gente, também é uma das características de uma narrativa, né? Precisa haver ali um conflito para que aquilo saia daquela mesmice, né? A historinha mamão com açúcar não tá com nada nesse caso, certo? Então, o conflito gerador de uma narrativa é o fato que desencadeia toda a história. No caso do texto lido, qual é o conflito gerador da história? Será que é o mosquito ficar zumbindo ao redor da cabeça do leão? Será que o conflito está no fato de o leão ficar com raiva do mosquito pelo fato dele ficar zumbindo ao redor da cabeça do rei da selva? Será que é o fato de o mosquito ficar zumbindo ao redor da cabeça do leão, o leão ficar com raiva e mesmo assim ele não dar a mínima? Vejam que as coisas estão meio parecidas ali, né? Você tem que ler com calma para você identificar esse conflito gerador. Ou, por último, o fato de o mosquito ser menor do que o leão e mesmo assim não se render e ficar com medo do rei da selva. Apesar dessa questão ser de marcar X, eu gostaria que vocês não marcassem, se dissesse assim, letra A, aleatoriamente, ou letra B. Não, quero que você pare, pense. Então, eu vou desligar aqui um pouquinho o meu microfone para que você pense nas alternativas, né, e veja qual é aquela que traz o conflito gerador, ok?
Pronto, gente? Então vamos lá. Como eu havia comentado com vocês devem ter percebido que a letra B, C e D, elas são muito parecidas, né? Você poderia até pensar, credo, mas e qual é a diferença entre elas? E a letra A, ela é um pouco diferente, mas ela também, né, tem ali esse mesmo, digamos assim, teor, né? Então vamos ver o que vai diferenciar uma coisa da outra antes de nós vermos qual que seria a resposta certa. Bom, será que o que gera o conflito é o fato do mosquito ficar zumbindo ao redor da cabeça do leão? Num primeiro momento, sim, né? Mas se a gente pensar assim, bem, bom, mas de repente, sei lá, o João não liga que o mosquito fique zumbindo ali na cabeça dele e ele não tá nem aí pro mosquito. Ou a Carlinha não gosta, né? Ela fica brava e ela vai brigar lá, vai querer lutar com o mosquito, né? Então, assim, essa é a diferença entre uma coisa e a outra. A questão é o leão lá, né? O leão, ele se incomodou? Foi isso que gerou, né, o problema ou não? Então, a letra A, a gente vai desconsiderar por conta disso, né? Porque só fala no mosquito, mas não fala no leão, né? Bom, entre a B, C e D, qual é a diferença ali? Vamos ver. A letra B, o leão ficar com raiva do mosquito pelo fato dele ficar zumbindo ao redor da cabeça dele. Tá. O fato de o mosquito ficar zumbindo ao redor da cabeça do leão, o leão ficar com raiva e mesmo assim ele não dar a mínima. O que mudou aí? Significa ele não dar a mínima. O que tem de diferente é isso, ok? Letra D. O fato de o mosquito ser menor do que o leão e mesmo assim não se render e ficar com medo do rei da selva. Então, assim, eu desconsideraria a letra D, né? Desconsideramos lá a letra A e a letra D. Por que eu desconsiderei a letra D? Porque o fato do mosquito ser pequeno e o leão ser grande não é o que vai trazer ali o conflito gerador, nesse caso, né? Bom, entre a B e a C, o que me leva a querer tirar a letra C é o fato de ele não dar a mínima, né? Aí não teria um conflito gerador, né? Então, assim, ele quer mesmo ir lá e pegar o leão, né? Fazer com que ele fique com muita raiva, enfim. Então, seria a letra B, né? Vamos ver se vocês anotaram, se vocês disseram que é a letra B. Parabéns para vocês, né? Percebam, gente, que a gente tem que ficar prestando muita atenção nas palavras, né? Prestar atenção entre uma coisa e a outra, tá? Essa atividade é meio longuinha, ó. O texto lido é uma fábula. Texto que possui como característica a antropomorfização, ou seja, seres inanimados ou animais ganham características humanas. Também apresenta, ao final, uma moral da história. Ok? Tem pergunta até aqui? Nada, né? Só foram mais informações sobre a fábula. Agora aqui vem a questão ali que vocês têm que pensar. A principal finalidade da fábula com essa moral. Então, não está perguntando sobre todas as fábulas, né? Aquela fábula que nós acabamos de ler. Ela apresenta como finalidade ensinar aos leitores sobre como agir diante de situações metaforizadas na fábula, né? Usa metáfora. Informar aos leitores sobre como interpretar o texto narrativo e suas características peculiares. Investigar quais os sentidos possíveis para a interpretação da fábula por meio de uma única sentença. Ou relatar qual é a conclusão dos personagens que se envolvem no enredo relacionando-os a outros. Prestem atenção aos verbos, pessoal. Ensinar, informar, investigar, relatar, tá? Dica para vocês. Daqui a pouquinho eu volto para saber as respostas.
Vamos lá, gente? Então, a principal finalidade da fábula com essa moral da história é ensinar aos leitores sobre como agir diante de situações metaforizadas na fábula, certo? Pessoal, agora eu vou deixar vocês com um quizzes, né? Então, vocês vão apontar aí a câmera do celular para esse QR Code e vão fazer o quizzes, certo? E aí logo vem a próxima aula. Fiquem bem, até a próxima.